Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 27 de agosto e no resumido número 278, a decadência dos apps de relacionamento, o fim da fotografia digital, proibido processar a Disney, influenciadores em toda parte, bicicleta hackeada, corredor falso, sinfonia de carros autônomos e muito mais. Vamos nessa, resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. De volta com um episódio no formato tradicional, comentando as notícias da semana. No episódio passado foi um especial sobre crianças conectadas. Se você ainda não escutou, recomendo ouvir, ficou bem legal. Semana passada também participei mais uma vez de um programa na Globo News falando sobre essa crise das bets no Brasil. E lembrando que essa semana tem mais uma edição da newsletter O Futuro Explicado. Se você ainda não assina, não deixe de assinar lá no resumido.cc/newsletter. Você sente, nos teus atendimentos, nas suas conversas, que a gente idealiza muito os relacionamentos, Nossa, Pamela? Ainda mais no mundo de hoje. No mundo de hoje, a gente estava conversando... Vamos de cultura digital e como nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Filtros. E a vida é perfeita, e a vida é linda. Olha lá a vida do outro. O problema sou eu, né? Porque a minha vida não é assim. Claro. Então a gente idealiza muito. Essa que você ouviu foi a psicóloga Pamela Magalhães numa entrevista para o Rafinha Bastos ainda em 2022. Uma das piadas mais recorrentes nas redes sociais hoje em dia é que tá difícil demais ser solteiro ou solteira. Pior do que assistir quem tá enroscado postar como tá feliz é você saber da dura realidade de ter só duas opções. Ou socializar para conhecer as pessoas no mundo físico, algo cada vez mais raro, ou recorrer ao limbo que se tornaram os aplicativos de relacionamento. Os relatos são que os apps estão lotados de perfis idênticos ou então cheio de gente querendo aplicar golpe. E essa forma de encontrar um novo amor que fez muito sucesso no início dos anos 2010, especialmente entre os jovens, anda meio decadente. Apps de namoro como o Tinder, o Bumble, têm visto uma queda no número de downloads e de usuários. Segundo uma reportagem da The Economist, a frustração com as interações superficiais e o excesso de perfis disponíveis tem afastado dessas plataformas quem está à procura de um par romântico. O declínio também é financeiro. O Tinder teve uma queda de 9% na base de usuários pagantes em 2024 e hoje só tem 10 milhões de assinantes. O Match Group, que é dono do Tinder e de outros apps focados em latinos, na comunidade LGBTQI+, como o Archer e o Chispa, perdeu 4% de receita em 2023. A Bumble viu o valor das suas ações cair 30% e fez um corte de 30% na sua força de trabalho. O Match Group e o Bumble, que dominam o mercado de namoro online, perderam juntos mais de 40 bilhões de dólares em valor de mercado. Na visão dos investidores e dos usuários, o que está acontecendo é que os aplicativos de namoro ficaram todos muito parecidos, com as mesmas funcionalidades, as mesmas mecânicas. E além disso, uma reportagem do Guardian conta que o Bumble, que foi lançado com uma proposta feminista, em que só as mulheres podiam iniciar uma conversa, enfrentou uma tempestade de críticas depois que uma campanha anti-celibato foi vista como um desrespeito à autonomia das mulheres. Quase metade de quem utiliza esses aplicativos relata experiências negativas e muita gente está migrando até para o LinkedIn e para o Duolingo, atrás de encontrar o seu novo amor. E é claro que muita gente já tá dando seus pulos aí de outra maneira. Cansado de curtir e arrastar pra direita perfis aleatórios nos apps de namoro, um cara chamado David Klein, morador da Filadélfia, nos Estados Unidos, decidiu inovar e optou por anunciar o seu status de solteiro num outdoor, na rua, como contou o Washington Post. A estratégia inusitada deu certo e o David recebeu um contato da Tara. E aí eles começaram a conversar. Isso aí mostra como os solteiros andam frustrados com os desafios de se expressar nessas plataformas digitais e têm procurado formas mais diretas e autênticas de criar conexões reais. Enquanto isso, a vida offline, como, quem diria, os eventos sociais, ganha força,
desafiando o futuro dos aplicativos de namoro. Com o recente boom da corrida, parece que todo mundo começou a correr, inclusive eu. A Vogue e também alguns outros veículos já fizeram reportagens sobre como os clubes de corrida estão servindo de encontros de azaração. Eu não sei desses clubes, eu corro sozinho e sou casado. Num outro artigo do Guardian, especialistas sugerem que encarar o processo de encontrar alguém como uma oportunidade de crescimento pessoal pode trazer mais benefício que apenas encontrar o parceiro ideal. Flertar, explorar novas atividades e até dar uma pausa nos aplicativos são boas estratégias para tornar o processo mais leve e positivo. No fim das contas, como toda experiência digital, vale sempre não abusar ou ficar dependente desses apps para não gerar nenhum tipo de ansiedade ou frustração além do que a gente já vive, né? No mais, boa sorte para quem está procurando seu par. Em 1999, o filme A Bruxa de Blair revolucionou o gênero do terror ao provocar o público com uma pergunta que continua ecoando 25 anos depois. Isso é real? Com um orçamento de $35 mil, o filme arrecadou quase 250 milhões de dólares. É um dos maiores sucessos comerciais da história do cinema e se tornou um fenômeno cultural. Os diretores Daniel Myrick e Eduardo Sanchez criaram uma campanha de marketing inovadora que incluía notícias e cartazes falsos dos supostos desaparecidos. E como hoje a gente vive com desinformação e notícias falsas correndo soltas por aí, um artigo do New York Times lembrou como o legado do filme permanece relevante, e lembrando que às vezes a linha entre realidade e ficção pode ser assustadoramente tênue. A NBC Universal tentou inovar durante a cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris e enviou 27 influenciadores digitais para cobrir o evento na esperança de atrair um público mais jovem. Só que a iniciativa não teve o efeito desejado. A Wired conta que enquanto os influenciadores se concentravam em vídeos de bastidores bem triviais, os momentos verdadeiramente virais foram protagonizados pelos próprios atletas e por celebridades como Snoop Dogg, um dos grandes sucessos das Olimpíadas. A atleta Rachel Gunn, a Ray Gunn, é um bom exemplo de viralização durante as Olimpíadas. Ela virou um fenômeno na internet, mas não da maneira esperada ou nem positiva. Sua participação no breakdancing foi marcada por uma enxurrada de memes e críticas sobre as suas habilidades, e a polêmica foi parar bem além das redes sociais. As acusações de privilégio e questionamentos sobre o formato da sua qualificação para representar a Austrália abriram um debate que foi coberto pela Wired sobre inclusão e apropriação cultural no esporte. Influenciadores digitais ocupando espaço em grandes eventos, assumindo papéis que antes eram exclusivos da mídia tradicional, nem é mais novidade. Desde algumas eleições isso vem acontecendo. Quem acompanha futebol já viu o desastre que virou coletiva pós-jogo. Sempre lotada desses influenciadores e muito pouco jornalismo sendo feito. Além das Olimpíadas, esse tema está sendo bem falado em relação à cobertura e também às ações de campanha na disputa presidencial dos Estados Unidos. A Bloomberg conta que na Convenção Nacional Democrata, esses criadores de conteúdo receberam credenciais de imprensa e acesso VIP, e mesmo que essas coberturas sejam voltadas para o entretenimento, elas são bem diferentes do trabalho investigativo dos jornalistas. Embora essa mudança possa ajudar a atrair os mais jovens, afeta também muito a qualidade da informação e é preciso garantir que os consumidores de notícia entendam as diferenças entre influenciadores e jornalistas. Esse tipo de comparação também foi feita bastante em relação à cobertura das Olimpíadas da Globo e da Cazé TV. Eu comentei sobre isso no episódio 275. Eu não sei você, mas para mim o VAR, da maneira que é utilizado aqui no Brasil, é das piores coisas que enfiaram no futebol. E mesmo na Inglaterra, que é elogiada sobre a velocidade das análises dos lances, a Premier League tem problemas. Para melhorar as intervenções do VAR, a Liga Inglesa vai usar o sistema Dragon, que usa iPhones para melhorar a precisão na detecção de impedimentos. A Wired diz que o sistema foi desenvolvido pela Genius Sports e pode rastrear milhões de pontos de dados em cada jogador, proporcionando uma recriação virtual detalhada dos eventos em campo de maneira mais rápida do que as câmeras tradicionais.
Nas corridas de bicicleta, precisão é coisa séria e hoje em dia os atletas usam sistemas para passar marcha via Bluetooth, para você ter uma ideia. E agora, pesquisadores identificaram uma falha preocupante nesses trocadores de marcha sem fio, especificamente nos da Shimano, o DI2, usado por ciclistas profissionais e que permite que as marchas sejam sabotadas remotamente durante as corridas. De acordo com a Wired, e aliás, como deu Wired hoje aqui, hein, a Shimano lançou uma atualização de firmware para as equipes de elite, mas a correção para o público geral vai estar disponível só no final de agosto. Especialistas consideram essa vulnerabilidade uma nova forma de doping que não deixa rastros. E também tem a questão de segurança, né? Alguém trava sua marcha sem você ver, você desce ladeira abaixo e olha aí que beleza. Na Indonésia, um novo fenômeno conhecido como Strava Jockeys tem feito jovens corredores lucrar ao registrar corridas para outros usuários no aplicativo de dados esportivos Strava. Funciona assim: alguém contrata alguém para correr logado na sua conta para poder pagar de fera no Strava com números que não conseguiriam atingir sozinhos. Os corredores de aluguel chegam a cobrar até 10 mil rúpias, cerca de R$ 650, por quilômetro, dependendo do ritmo da corrida. Ah, egotrip das redes sociais, não é mesmo? Kyle Shaika publicou na The New Yorker um artigo contando por que decidiu cancelar a sua assinatura do Spotify depois de se frustrar com as mudanças recentes na interface do aplicativo. Realmente ficou bem ruim. Essa atualização mais recente reorganizou a navegação, confundiu toda a biblioteca de músicas e tornou bem difícil encontrar as faixas e os discos que você estiver buscando. Essa experiência reflete uma tendência das plataformas digitais de priorizar a promoção de novos conteúdos e as playlists em detrimento da acessibilidade e da personalização. A sensação que fica é que é cada vez mais difícil escolher o que você quer ouvir. In their current unchecked form, agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. and when anything could be fake, then anything is deniable. A era da edição de fotos por IA já chegou. O anúncio do Google Pixel 9 marca uma nova época na fotografia digital. Entre as muitas funcionalidades alimentadas por inteligência artificial, o smartphone da Google inclui o Magic Editor, que é um recurso que já estava disponível no app Google Fotos e permite remover elementos de uma foto com muita facilidade, é só você marcar com o dedo. E também inclui o Add Me. Esse aí é bem mais ousado, que insere pessoas numa foto como se elas estivessem presentes no momento do registro sem estar. Por exemplo, você está viajando com mais uma pessoa, não tem quem tire uma foto de vocês dois, você tira uma foto dela ao lado, sei lá, de uma estátua e depois você passa o celular para essa pessoa e ela tira uma foto sua no mesmo lugar e a IA combina as imagens para parecer que foi tudo uma só foto de um mesmo momento. Até hoje, esse avançado recurso era conhecido como pedir para alguém bater uma foto, né? Já o recurso Reimagine possibilita modificar completamente uma cena com comandos de texto. Você pode mudar o céu de nublado para ensolarado, pode inserir objetos como um OVNI no céu, pode simular um desastre, botar corpos, explosões, tudo de uma maneira assustadoramente realista. Tudo isso aí pode soar divertido, como um brinquedo, mas o buraco é bem mais embaixo e isso aí deve ser um prato cheio para a produção de desinformação. Como a Wired disse, o Google Pixel não só reformula a maneira como a gente capta imagens, mas recria a forma como a gente retrata a realidade. Isso aí levanta várias questões sobre a autenticidade, por exemplo. Essa tecnologia elimina a necessidade de conhecimento técnico ou de softwares especializados e permite que qualquer pessoa com um telefone manipule fotos de maneira convincente e potencialmente enganosa. Um dos principais problemas é a ausência de marcações claras para indicar que uma imagem foi criada ou editada por IA. O Google diz que implementou proteções e políticas para evitar abusos, mas ainda não existem mecanismos capazes de impedir a criação e a circulação de imagens manipuladas. E por mais que essas ferramentas sejam úteis, as imagens são tão artificialmente perfeitas que é justamente a falta da imperfeição que fazem elas perderem a humanidade, que é um dos valores intrínsecos da fotografia. A The Verge diz que esses recursos colocam em xeque a própria essência da fotografia. A famosa frase, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, começa a perder o significado quando uma fotografia deixa de ser um registro fiel do momento
para se tornar uma criação artificial. Aliás, eu nem sei se dá para continuar chamando isso de fotografia, né? Parece uma outra coisa, uma coisa nova. Essas questões já estão presentes desde antes do lançamento do Pixel 9. As ferramentas de imagem turbinadas por IA generativa já dão esse mesmo tipo de resultado. A questão é a praticidade de ter isso tudo embarcado num telefone já na câmera que roda o sistema operacional mais usado no mundo. O que se espera é que haja algum tipo de limitação sobre a geração desse tipo de conteúdo ou que pelo menos sejam claramente identificados. Só que tem gente como o Elon Musk que não tá nem aí. Ele quer mais é ver o circo pegar fogo e não botou qualquer tipo de limitação na IA generativa do X, a Grok 2. Diferente de outras empresas que ao menos tentam evitar os abusos, em nome de uma suposta liberdade de expressão, o Musk ignorou os riscos e dá para criar qualquer coisa com o Grok. Pode ser imagem que violem direitos autorais, pode ser promovendo a desinformação ou até conteúdos violentos. E sem limites, mesmo os usos menos radicais são problemáticos. O Donald Trump compartilhou imagens falsas da Taylor Swift geradas por IA que sugeriam que a cantora apoiava sua candidatura para a Casa Branca, sendo que claramente ela já anunciou nas eleições anteriores que ela é uma democrata. Ela apoiou o Biden e vai apoiar a Kamala Harris. E como foram publicadas sem qualquer aviso de que eram falsas, essas imagens confundiram muitos seguidores que acreditaram que a Taylor Swift realmente estava apoiando o Trump. Ironicamente, apesar de ser ele quem tem costumeiramente apelado para esse tipo de tática, o Trump acusou a vice-presidente e a sua concorrente na corrida presidencial, a Kamala Harris, de usar a IA para simular que uma multidão estava aguardando ela no aeroporto. Acontece que a foto era real e a mentira do Trump foi desmascarada por veículos como a BBC. Esses casos ilustram uma preocupação abordada pelo Financial Times sobre como a proliferação de deepfakes, que são imagens manipuladas por IA, além de fotos e vozes clonadas, está gerando um ambiente não só propício para golpes, mas também onde a realidade é constantemente questionada. Com ferramentas como o Deep Live Cam, já é possível você transformar uma única foto, um frame de imagem, num vídeo deepfake em tempo real. Isso aí vai complicar ainda mais a distinção entre o que é real e o que é falso. O Guardian destacou como golpes sofisticados utilizando essas tecnologias estão se tornando mais comuns e afetando pessoas de todas as idades e níveis de educação, até aquelas que têm certeza que não cairiam em algo assim. Por conta dos milhões de golpes utilizando deepfakes com a cara do Elon Musk rodando por aí, o New York Times diz que esse é o maior golpe de deepfake em andamento, o que faria do Elon Musk um dos maiores golpistas da internet. Bom, pelo menos essa parte aí faz algum sentido real. Em meio a todo o entusiasmo em torno da inteligência artificial, o Eric Siegel, CEO da Gooder AI, chama atenção para as limitações da IA generativa, como o ChatGPT, e também para o perigo do hype. Num vídeo para a série Big Think, ele argumenta que, embora a IA generativa impressione pela capacidade de simulação humana e na criação de rascunhos, como ele chama, a IA preditiva é mais valiosa porque tem uma capacidade comprovada de melhorar operações em larga escala através de decisões autônomas que são baseadas em dados. O Siegel defende focar em casos de uso concretos e específicos para evitar expectativas irreais e garantir que a IA entregue valor real. Um estudo recente conduzido pelo Barnard College revelou que chatbots de IA ainda têm bastante dificuldade para resolver jogos de palavras complexos como Connections, do New York Times. No Connections, você precisa pegar um grupo de 16 palavras e relacionar 4 em 4 grupos diferentes. Só que não é tão fácil quanto soa. Se você não jogou esse jogo ainda, ele é bem difícil mesmo. Inclusive, eu fiz um bot no ChatGPT onde eu fico alimentando as respostas semanalmente. Tem alguns meses que eu estou fazendo isso. E até hoje, mesmo ele aprendendo as regras e tendo informação, ele nunca consegue acertar. E no estudo do Barnard College, enquanto a IA se destaca em tarefas semânticas simples, ela ainda luta para lidar com desafios abstratos de jogos como Connections e acerta só 8% das vezes. O estudo sugere que, mesmo com a evolução da IA, ainda há um longo caminho para que ela possa competir com a habilidade humana em tarefas de raciocínio complexo. No Intercept, o Cory Doctorow também alerta para os perigos das promessas exageradas da IA, especificamente no local de trabalho.
Em vez de aumentar a produtividade, o que a IA está entregando é burnout entre os trabalhadores pressionados a se adaptar a sistemas ineficáveis e a entregar cada vez mais. Apesar das promessas de ganhos de eficiência, a obsessão corporativa com IA não só falha em cumprir as expectativas, como também contribui para a exploração dos trabalhadores. Eu já comentei aqui que cresce o ceticismo entre os investidores, que começam a questionar se os investimentos em IA realmente vão se traduzir em benefícios práticos. Em uma decisão histórica, um tribunal federal dos Estados Unidos permitiu que as acusações de violação de direitos autorais contra empresas de IA, incluindo aí a Stability AI e a Runway, avancem. A decisão envolve o uso não autorizado de bilhões de imagens protegidas por direitos autorais para treinar sistemas de IA. O caso segue e os artistas vão poder investigar mais detalhadamente como as suas obras foram usadas pelas empresas de IA. A startup Story, especializada em proteger a propriedade intelectual contra o uso indevido por IA, arrecadou 80 milhões de dólares numa rodada de investimento, chegando a uma avaliação de 2 bilhões e 250 milhões de dólares. Através da tecnologia blockchain, a Story permite que criadores registrem e licenciem automaticamente as suas obras, evitando que empresas de IA utilizem seu conteúdo sem autorização. Esse tipo de registro é um dos usos práticos mais imediatos e promissores do blockchain. O polêmico projeto de lei de regulação da IA da Califórnia está prestes a se tornar lei e impõe obrigações rigorosas às empresas de IA, como a notificação ao governo durante o treinamento de grandes modelos de linguagem e a inclusão de um botão de desligar para emergências. A indústria está preocupada com as consequências disso para a inovação e, com muitos defensores e críticos, o projeto está agora nas mãos do Senado e do governador Gavin Newsom. Agora olha esse barulho aqui. Moradores de São Francisco estão sendo incomodados pelos táxis autônomos da Waymo que se comunicam por buzinas ao estacionar num lote alugado ao final do serviço após a meia-noite. Moradores relataram que os carros autônomos têm causado uma cacofonia de buzinas, especialmente nas primeiras horas da manhã, perturbando o sono e a rotina dos moradores. A Waymo reconheceu o problema e informou que está trabalhando numa solução. Enquanto isso, alguns moradores têm transmitido ao vivo os movimentos dos carros. No fim das contas, é tudo muito curioso, né? A gente vai ter que comentar com vocês E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. Essa história envolve um homem que processou a Disney porque a mulher dele morreu de alergia num restaurante. E a Disney disse que ele não poderia processar a Disney porque, pelos termos de uso do Disney Plus, que ele assinou por um mês, que é o mês gratuito, em 2019... Esse foi um trecho do podcast do Leon e da Nilce, do Coisa de Nerd. Se você não lê as letrinhas pequenininhas dos termos de uso dos serviços online, aquelas que a gente passa reto, você provavelmente vai querer pelo menos passar o olho depois dessa história recente envolvendo a Disney. Segundo a IndieWire, uma médica de Nova York morreu após ingerir alimentos com lactose e alguns tipos de castanha depois de comer num restaurante da Disney, na Flórida. O marido da médica morta, o Jeffrey Piccolo, processou a Disney e o restaurante licenciado por negligência, porque, segundo ele, o casal havia preenchido um formulário alertando sobre as alergias e restrições alimentares que não foram respeitadas pelos serviços do parque e do restaurante, levando à morte da sua mulher. O caso toca em questões complexas envolvendo contratos de adesão, como o acordo dos assinantes do Disney Plus. O que uma coisa tem a ver com a outra? É o seguinte... A Walt Disney Company alegou que, ao criar uma conta no Disney Plus em 2019, o Jeffrey havia aceitado um acordo que exige a resolução de todas as disputas legais com a Disney e os seus afiliados por meio de arbitragem e não em tribunal, como seria o normal num processo envolvendo a morte de alguém. Segundo uma reportagem da BBC, após a empresa ser massacrada nas redes sociais pela audácia do argumento, a Disney decidiu permitir que o caso fosse ouvido em tribunal. O representante da empresa afirmou que a Disney considerou que a situação exigia uma abordagem sensível e que renunciaram ao direito à arbitragem para agilizar a resolução para a família. Note que a Disney se comporta como se estivesse fazendo um favor. A tentativa da Disney de transferir o caso para uma arbitragem privada é porque seria um processo muito menos transparente do que um julgamento público, o que protege bastante a imagem da companhia.
Os advogados do viúvo enfatizaram que as tentativas de corporações de evitar julgamentos com júri devem ser vistas com ceticismo e que a família vai continuar a buscar justiça nos tribunais. Uma reportagem da New York Magazine chegou a levantar a hipótese de que a Disney, com essa brecha no contrato do Disney Plus, teria encontrado uma maneira de nunca mais ser processada novamente, pelo menos por quem em algum momento assinou o serviço, uma vez que a quantidade de pessoas que consomem o serviço de streaming e também visita os parques da empresa é bem alta. Fato é que esse caso diz muito sobre como esses contratos de assinatura são redigidos de forma a hiperproteger as empresas, dando margem para que brechas legais sejam abertas em casos mais graves. Por sorte, esse caso, Piccolo versus Disney, vai ser resolvido por um tribunal, o que cria uma jurisprudência e protege outros usuários em casos futuros. De todo jeito, é sempre bom dar uma lida atenta aos contratos antes de assinar, inclusive os dos serviços de streaming. O fundador do Telegram, o russo Pavel Durov, foi preso na França por acusações de facilitar transações ilegais e por não cooperar com as autoridades em investigações sobre crimes cometidos no Telegram. Ele é acusado de permitir o uso da plataforma para distribuição de material ilegal e fraude, além de fornecer serviços de criptografia sem declaração às autoridades. A prisão desencadeou uma onda de reações nas redes sociais, especialmente entre conservadores, sobre liberdade de expressão e o papel das plataformas online na disseminação de conteúdo ilegal. A resposta do Telegram foi rápida, classificando como absurda a ideia de que o fundador ou a plataforma seriam responsáveis pelo conteúdo compartilhado pelos usuários. O episódio toca em questões sobre a responsabilidade das empresas de tecnologia em relação ao conteúdo gerado pelos usuários e também sobre a necessidade de moderação de conteúdo dessas plataformas. Nada disso vai mudar enquanto não houver uma regulamentação. O X, Twitter, sei lá como é que fala esse negócio agora, anunciou o encerramento das suas operações no Brasil. Num comunicado oficial, a empresa afirmou que o serviço vai continuar disponível para os usuários brasileiros, mas que a operação local foi suspensa devido às ameaças feitas ao seu representante no país pela Justiça do Brasil. A medida reflete o aumento das tensões entre a plataforma e as autoridades brasileiras, e agora a presença do X no Brasil pode ficar ameaçada. A Bloomberg diz que as redes sociais, como o X e TikTok, estão gradualmente abandonando os esforços de moderação de conteúdo e permitindo a disseminação de desinformação com consequências reais. Casos recentes, como os motins no Reino Unido, expõem a falha em impedir que conteúdos enganosos incitem a violência e desestabilizem o ambiente social. Sem políticas robustas e equipes dedicadas, a expectativa é que a situação piore, especialmente em eventos críticos, como as próximas eleições nos Estados Unidos e aqui no Brasil. A Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos proibiu a compra e a venda de avaliações falsas, com penalidades civis para os infratores. A medida quer combater o problema persistente das avaliações enganosas em plataformas de e-commerce que afetam consumidores e distorcem a competição no mercado. A Nvidia está sendo processada por um criador do YouTube numa ação coletiva que alega enriquecimento ilícito e concorrência desleal. A ação, motivada por uma investigação da 404 Media, acusa a Nvidia de utilizar vídeos do YouTube sem a devida autorização para treinar o seu modelo de IA Cosmos, violando as leis de concorrência da Califórnia. Segundo o UOL, a Meta lançou discretamente um novo web crawler chamado Meta External Agent, projetado para raspar e coletar dados públicos em larga escala na internet, com o objetivo de aprimorar os seus modelos de inteligência artificial. O novo bot foi identificado por empresas que monitoram rastreadores online e opera de maneira semelhante ao GPT-bot da OpenAI, ou seja, copiando a internet inteira, sem pagar ninguém. Nas eleições municipais de 2024, a Meta se consolidou como a única plataforma capaz de receber anúncios eleitorais pagos. Isso depois que o Google e o Quai optaram por não aceitar propagandas políticas. A decisão dos concorrentes é uma resposta às exigências do TSE por maior transparência, como a publicação de biblioteca de anúncios detalhando as campanhas. Com isso, a Meta detém um monopólio desse segmento, o que pode influenciar as estratégias de campanha digital no Brasil.
A plataforma chinesa de e-commerce Temu se tornou o aplicativo mais baixado no Brasil em julho de 2024, atraindo milhões de usuários com preços baixos e uma estratégia agressiva de gamificação. Enquanto consumidores são incentivados a participar de jogos em troca de brindes e descontos, muitos relatam que as recompensas são decepcionantes e difíceis de alcançar. A estratégia não é uma novidade e é semelhante à adotada por outras gigantes chinesas como TikTok e Kwai. A Band e o Google uniram forças para lançar a Sala Digital, uma estrutura inédita que vai permitir a utilização de dados do Google Trends em tempo real para ajudar na produção de conteúdo em todos os veículos do grupo. A iniciativa de jornalismo de dados nasceu de experiências em coberturas eleitorais e agora se expande para atender a toda a grade de programação da emissora, com possibilidade de novas oportunidades comerciais. Você pode ficar muito mais próximo e próxima do Resumido. Você pode acompanhar o Resumido nas redes sociais, @resumido.podcast no Instagram, no TikTok, no Threads. Tem também o @urbe no Twitter e tem o youtube.com/resumido. Segue lá e ajuda o Resumido a continuar crescendo. Você também pode me mandar um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848 e fazer aquela proposta de publicidade. Não, brincadeira. Quer dizer, brincadeira não. Se você trabalha com isso, conhece marcas e agências, não deixe de procurar o Resumido. É bem importante encontrar formas de financiar esse trabalho. Mas o WhatsApp não serve para isso não. Ele serve para você receber alertas de novos episódios, conteúdo extra e para ficar em contato comigo. I've been inside so long. How do I get out? Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. I've been in my mind so long. Estreou há 3 semanas a 3ª temporada de Industry, a série da HBO disponível na Max, que conta os bastidores da ambição e da moralidade no mundo das finanças, acompanhando um grupo de jovens muito gananciosos que entram num banco chamado Pierpoint. A série é cheia de traições, escolhas terríveis, várias alianças e valores em questão. Se você curtiu Succession, é bem capaz de gostar dessa também. Agora uma dica muito buena que vem de Buenos Aires. É o Vinótil, um grupo de jazz funk formado em 2020 a partir do amor pelo som de Roy Ayers, D'Angelo, João Donato, Robert Glasper, entre outros. Só coisa fina. O grupo foi firmando seu nome e o seu som, tocando sem parar, em estilo guerrilha em pistas de skate, parques, até em campings de Buenos Aires. O 5º e mais recente álbum do Vinótil, Horizons, foi o primeiro gravado com uma estrutura melhor, com os músicos tocando ao vivo de forma orgânica no estúdio. Nesse episódio você ficou sabendo sobre a decadência dos aplicativos de relacionamento, do fim da fotografia digital como a conhecemos, de como a Disney tenta evitar processos, da onipresença dos influenciadores, de bicicletas hackeadas, do corredor falso, dos táxis cantores e muito mais. Se você gosta do Resumido, não deixe de recomendar para mais gente, é muito importante, ajuda demais o Resumido a crescer. Também não deixe de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas e deixar uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. O Resumido é produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. O Cauê Marques coedita o roteiro, a newsletter O Futuro Explicado e as redes sociais, que conta também com as animações do Peri Selmanman. A edição e mixagem é feita pelo Miguel Mermanstein, a foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido.